Ora viva, começa agora mais uma conversa no âmbito da eletrificação do automóvel. Temos vindo a abordar diversas temáticas. Começámos com a rede de carregamentos em Portugal e a nível europeu. No capítulo anterior falámos com o presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios para falar nos carregamentos a nível da rede privada, daquilo que cada um tem em nossa casa. E hoje, mudando a temática, falamos de familiares naquilo que tem mudado nestes últimos anos. Estão comigo o Mário Martins da Silva, do ACP, um homem da casa, tantas vezes presidente da comissão organizadora do Rally de Portugal. Está também o Júlio Santos, proprietário da revista Turbo, é jornalista. Bem-vindos a um e a outro. Começando já para entrar diretamente no tema, há muito para dizer daquilo que tem mudado nos carros familiares, começando, claro, pela eletrificação, que há umas décadas seria quase impensável, mas este tema o que é que lhe leva a dizer em primeiro lugar? Realmente a evolução dos carros globalmente tem sido enorme, mas tem ultimamente havido uma tendência muito grande para que os carros possam ser mais familiares, que possam ser utilizados não só no trabalho, mas nas deslocações de fim de semana, e começaram a ser criados os SUVs, os Sport Utility Vehicles, que de algum modo derivaram dos Jeeps, que eram realmente veículos maiores, com tração às quatro rodas, rotoras, etc., para veículos que, embora com uma altura maior ao solo, com maior percurso nas suspensões e também com pneus com um perfil também maior em termos de borracha para absorver mais os buracos que eventualmente os carros possam andar, acabaram por virar um pouco moda, já que a posição de condução desses carros também é ligeiramente diferente do carro convencional e, portanto, cada vez mais as senhoras gostam de utilizar este tipo de carros, porque estão numa posição mais alta, veem melhor, e isso tem feito com que estes carros se tornassem os best-sellers de algumas marcas. Portanto, esta tem sido realmente a grande evolução. Muito mais adaptada à realidade da vida de hoje, e, portanto, isso faz com que sejam realmente uns carros muito interessantes. E o Júlio, o que é que gostaria de frisar em primeiro lugar quando olhamos para este segmento? O engenheiro Mário Martins da Silva tocou num ponto essencial que é, em síntese, a paisagem automóvel, digamos assim, evoluiu no mesmo sentido e na mesma proporção das alterações da sociedade. Hoje as pessoas gostam muito mais de viver lá fora, na rua, ao ar livre, como costuma dizer, do que aquilo que acontecia anteriormente. Por outro lado, portanto, precisam de veículos que respondam a essa utilização. Depois praticam desportos de lazer, sei lá, canoagem, tantos outros, e precisam de veículos que transportem esses materiais. Portanto, estamos a falar aqui de duas características que sobrepõem os SUVs aos automóveis ditos convencionais, aos sedãs, cuja quebra nas vendas tem sido brutal. A primeira quebra foi na passagem, digamos, dos sedãs e dos hatchbacks convencionais para as carrinhas. Essa foi a primeira transformação da tal dita paisagem automóvel. Depois, nas últimas duas décadas, como eu referi anteriormente, a alteração está a processar-se no sentido das tais carrinhas que era um fenómeno, aliás, muito português. Se nós formos aqui ao lado, em Espanha, as carrinhas não fazem... Eram veículos puramente de trabalho. Eram chamadas rancheras. Exatamente. E as pessoas estão a virar-se para os SUV. Exatamente por aquilo que o engenheiro Martins da Silva dizia, que tem a ver com hábitos da sociedade, hábitos das pessoas e, portanto, a necessidade de ter veículos que correspondam a essas alterações. Isto é uma alteração profunda, a vários níveis, desde logo porque os veículos, os chamados SUVs, que são uma herança dos Estados Unidos e dos Jeeps convencionais, no fundo muito mais modernos e muito mais aptos e muito mais friendly, digamos assim. A verdade é que se há aspectos positivos, como a sensação de segurança que nos envolve, porque estamos numa posição mais alta e as senhoras gostam muito disso. Por outro lado, há aspectos também que importa aqui também salientar, é que as modas não acontecem por acaso, as modas são sempre interessantes e são sempre puxadas
por alguma coisa. Neste caso, esta moda foi também muito puxada, muito empurrada pelos departamentos de marketing das empresas e das marcas. O que é que eu quero dizer com isto? É que há estudos, há muitos anos, que demonstram de uma forma clara que as pessoas têm uma percepção de um SUV que têm mais automóvel pelo quase o mesmo dinheiro. E estão disponíveis para pagar mais 20%, é exatamente este o valor. 20% para significativo. Quando o aumento do custo não é nem por sombras esse. E, portanto, as marcas ganham, os construtores ganham mais ao vender um SUV do que um automóvel, vamos chamar assim por facilidade linguística, convencional. Uhum. E a questão da eletrificação tem acompanhado, digamos, as necessidades das famílias, porque um carro deste tipo é imaginado para viagens mais longas e sabemos que a pouco e pouco as marcas têm conseguido aumentar a autonomia. Agora também as marcas estão realmente a evoluir nesse sentido, porque realmente o mercado gosta desses carros pela sua flexibilidade e possibilidade de utilização, são realmente muito procurados. E os carros elétricos, numa primeira fase, porque as baterias tinham poucas autonomia, não havia grande facilidade de carregar, limitavam-se muito a carros que andassem à volta das cidades, digamos assim. Na verdade, o mercado não é isso que quer. O mercado quer carros que realmente se possam deslocar para todo lado e que possam realmente ser utilizados também em fins de semana mais longos, etc. E isso é que fez com que, com o aumento da capacidade das baterias e da sua autonomia, que pudessem começar a ser feitos carros que, embora mais pesados, realmente muitas vezes menos aerodinâmicos, acabam por necessitar realmente de baterias com mais durabilidade e com mais autonomia. E só a partir deste momento é que isto está a acontecer. E a evolução das baterias é enorme, porque aquilo que mais tem evoluído nos carros elétricos até agora é realmente as baterias, é realmente a rapidez com que se carregam, realmente as suas autonomias, a facilidade com que se substituem. Portanto, tudo isso tem vindo a evoluir imenso. Aliás, dentro dos próprios veículos elétricos, realmente há uma evolução enorme e os carros com 2, 3 anos de algum modo são bem diferentes dos carros atuais e vão ainda ser mais diferentes dos carros do futuro, porque realmente a grande evolução está realmente na parte das baterias, e é o coração do automóvel e, portanto, na realidade, à medida que estes valores vão aumentando, vai sendo possível fazer outro tipo de veículos que se adaptam mais à necessidade das pessoas. Uhum. E tendo em conta a temática deste podcast, o que é que mudou naquilo que diz respeito aos familiares nestes últimos anos, temos marcas chinesas que há uns anos seria impensável que pudéssemos estar a olhar para elas, se calhar com tanta atenção como lhes estamos a dar agora. É verdade, tendencialmente as marcas chinesas estão e vão estar nos próximos, eu não sei quantos anos, não me arrisco a dizer, mas seguramente muitos anos, a dominar o setor automóvel e o setor do automóvel elétrico em particular, por uma razão essencial. Aliás, por um conjunto de razões que são fáceis de explicar. Desde logo, porque a Europa o que fez foi vamos mudar para o automóvel elétrico, porque sim, de um dia para o outro. Não preparou nada, não fez nada. A Europa limitou-se sempre, apenas e só, a criar legislação. Foi a única coisa que a Europa fez, foi que, ao longo destes anos, nomeadamente após o chamado Dieselgate, ou seja, 2016, foi criar legislação. Proibir e obrigar. Basicamente os políticos é que criaram essa situação. Exatamente. Eu quando falo Europa, exatamente estou a falar, porque tudo isto emana da Mas entretanto já se percebeu que o caminho não será exatamente esse e daí que há alguns passos, alguma marcha atrás. Pois, mas a verdade é que nós temos que olhar para as coisas com algum rigor. A Presidente da Comissão Europeia veio anunciar um subsídio, isto interrogando aquilo que eu estava a dizer anteriormente, veio anunciar um subsídio à modernização, a um cluster de baterias e à modernização, de 1,6 mil milhões de euros. Para termos uma noção do que significa 1,6 mil milhões de euros numa indústria que representa 13 milhões de postos de trabalho, para termos uma noção disso, eu avanço dois números. Em primeiro lugar, a indústria automóvel europeia investiu na transição para a mobilidade elétrica, investiu qualquer coisa como 250 mil milhões de euros e não sabe muito bem o que é que vai fazer com eles. Se compararmos com a China,
estávamos a falar da China. A China, desde 2019 até hoje, apoiou diretamente os seus construtores com qualquer coisa como 266 mil milhões de euros, que comparam com 1,6 mil milhões de euros que a senhora von der Leyen anunciou agora. E, portanto, nós temos muito poucas possibilidades nos próximos anos de recuperar, ou pelo menos, ou até mesmo atenuar o terreno que perdemos ao longo destes anos. Porque a China tinha um mercado interno gigantesco, é um facto, mas porque a China, sobretudo, tinha custos de mão de obra que nós sabemos que são muito inferiores, tinha custos de energia e tem custos de energia que são 40% inferiores aos da Europa, e, portanto, nós não temos, a Europa, vamos ser claros, as possibilidades de rivalizar com a indústria automóvel chinesa são muito tenues. E, portanto, a Europa finalmente parece começar a perceber que não é possível seguirmos por este caminho. Agora temos um outro problema montante, que é o problema dos Estados Unidos. Não é? Não sabemos o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, qual vai ser a política do setor automóvel. Aliás, antevê-se qual vai ser a política do setor automóvel. A partir do momento que o Presidente Trump anuncia que o petróleo vai voltar em força, drill, não é? Como ele disse na noite em que venceu as eleições. E, portanto, a partir do momento em que a Tesla do Sr. Musk está em banho-maria, digamos assim, porque ele não está preocupado, de facto, com a Tesla. O que é que nós temos? Temos, de um lado, o bloco chinês com este poderio fantástico, com este avanço tremendo, e temos, do outro lado, os Estados Unidos, que provavelmente vão caminhar no sentido do petróleo, com toda a certeza. E nós, Europa, que sempre vendemos para a China, aliás, sempre foi a tábua de salvação dos construtores europeus, foi a China, e vendemos residual, mas de uma forma até significativa, para os Estados Unidos. Neste momento a indústria automóvel europeia fez um investimento de 250 mil milhões de euros, como eu referi anteriormente, e está a continuar a investir. Para quê? Para vender num mercado como do tamanho da Europa, que está a ser assaltado por produtos muito mais baratos e tecnologicamente muito mais avançados. Portanto, eu não vejo dias felizes para a indústria europeia. Aliás, já há sinais claros de que não vêm aí dias felizes. Falámos na questão das baterias, mas o que é certo é que a concorrência chinesa tem-se adaptado ao mercado europeu, não sei, possivelmente com estudos de mercado e hoje, naquilo que estamos a falar, nos carros familiares, portanto, são uma concorrência direta para as marcas tradicionais. É verdade, mas o problema é que nos veículos elétricos a diferença entre os veículos europeus e chineses não é praticamente nenhuma. Eles têm todo, digamos, o know-how para fazer a parte elétrica dos carros. Aliás, alguns carros fabricados na Europa têm baterias chinesas e têm motores elétricos chineses. Portanto, isso mostra claramente que a Europa está, como foi dito há pouco, está claramente numa situação de desvantagem, sobretudo em termos de preço. Eu penso que realmente os construtores europeus vão, de alguma forma, adaptar mais às necessidades da Europa e tentar fazer carros mais adaptados àquilo que a Europa gosta. Os chineses, de algum modo, têm que se adaptar também ao mercado europeu, mas estão mais à vontade porque têm um mercado chinês brutal e que podem, logo à partida, produzir para o mercado chinês e rentabilizar os investimentos que estão a fazer, e já agora também vendem para a Europa. Portanto, isto vai ser um pouco complicado em termos de realmente os fabricantes europeus poderem competir com os... Concorrência é forte. É muito grande. Júlio, nesta questão dos chineses, e já agora posso introduzir aqui, relembrando que no concurso ACP elétrico do ano 2024 foi exatamente um modelo chinês, o BYD Seal, que começou por vencer a categoria dos familiares e depois foi mesmo eleito e foi o mais votado por todos os que participaram no concurso ACP elétrico do ano. E voltando aqui à pergunta que tinha feito ao Mário, a questão dos chineses estudaram perfeitamente o gosto do europeu para se poder adaptar. Sem dúvida. Essa foi uma questão essencial, foi uma questão central. Depois há aqui mais algumas questões que têm a ver também com, e falávamos logo no início da nossa conversa, de modas e de evolução da sociedade. É que, de facto, a percepção que hoje todos nós temos do automóvel não é a mesma que existia, que tínhamos
há 30 anos. Quando há 30 anos falávamos de qualidade, por exemplo, falávamos de performance, falávamos disto, falávamos daquilo. Hoje, o automóvel é um veículo, está-se a transformar num veículo que nos serve para nos transportar do ponto A ao ponto B, sobretudo, em primeiro lugar. Aquilo que nós valorizávamos anteriormente num automóvel, que era se tinha estofos assim ou assado, se fazia isto ou fazia aquilo, isso já não existe mais. Hoje, sobretudo nas gerações mais novas, a percepção do automóvel é realmente de um meio para se deslocar do ponto A ao ponto B. E o que é que valoriza? Valoriza uma bateria grande, valoriza um bonito tablet, que tem ali à frente a enfeitar, que não serve para pôr flores, mas serve para dizer ao amigo que faz isto e faz aquilo. E de facto os chineses têm tudo isso e perceberam tudo isso. Eles não fizeram aquilo só porque sim. Eles fizeram isso porque perceberam mais cedo que um automóvel era sobretudo um telemóvel maior com rodas nas extremidades e com uma bateria grande para não terem que estar sempre para as pessoas não terem que estar sempre a parar. E portanto, repara, a China tem um mercado interno gigantesco. Tem a vantagem competitiva que falávamos anteriormente e que se traduz, já agora, no seguinte, que é para fabricar o mesmo automóvel. Vamos imaginar um Renault Megane, um Volkswagen ID3. Estes carros, para serem fabricados na Europa, imaginemos pela mesma mão de obra, pela mesma gente, pela mesma fábrica, é sempre 40% mais barato este modelo chinês do que um modelo equivalente europeu. Isto é uma vantagem competitiva tremenda porque, lá está, isto interrogando aquilo que eu estava a dizer, as pessoas querem ver bateria, querem ver autonomia e querem ver preço. E, de facto, os chineses têm muita tecnologia. E mesmo com as taxas que a União Europeia lhes impõe, mesmo assim conseguem chegar aqui a um preço concorrencial, muito concorrencial. A partir do momento em que têm um custo de produção que são, em média, 40% inferiores, a partir do momento que têm todas as matérias-primas, 75% da cadeia de valor da cadeia de valor da indústria automóvel elétrica está na China. Portanto, isto tem uma vantagem competitiva tremenda. Não são as barreiras alfandegárias. Não são as barreiras alfandegárias de mais 10%, 8% que vão demover. Não vai ser isso com toda a certeza. Porque tem uma vantagem competitiva enorme, já. Júlio tem toda a razão. Porque, na realidade, a Europa habituou-se muito a vender os motores, porque os motores eram assim, e aquele motor é melhor que o outro, e tem estas características, e o outro não é assim. O que acontece com os veículos elétricos é que, digamos que os motores, ninguém fala de motores que são todos iguais. Portanto, as diferenças que existem são nulas. Portanto, a Europa perdeu muito tempo durante os anos a fazer motores bons, com estas velocidades XPTOs e não sei o quê. E o que é verdade é que, em termos de evolução para o veículo elétrico, é muitíssimo mais fácil desenvolver um carro elétrico do que desenvolver um motor convencional. Alguns fabricantes, porque este problema maior continua a ser um problema europeu, porque foram os políticos europeus que o criaram, na realidade os fabricantes continuam a fazer carros convencionais para os outros mercados, para a África, para a Ásia, para a América do Sul, para todo lado, fazem veículos que não têm esta preocupação de veículos elétricos. Os fabricantes, de algum modo, procuram defender-se com esta indústria e agora, quando chega à Europa, estão realmente uma dificuldade enorme em conseguir entrar, porque a tipologia dos veículos que é neste momento vendida é muito idêntica. Aquilo que varia, o que o Júlio estava a dizer, é o tablet. E pronto, e mostrar ali ao miúdo que o tablet é ótimo e dá para brincar e ver os filmes. Falou exatamente na questão dos miúdos. Uma questão que podemos aqui abordar também é exatamente a questão do entretenimento. Um carro familiar pressupõe viagens longas, para as quais são necessárias as baterias, com maior autonomia, mas também necessidades de entretenimento. Aí, olhando para o futuro, o que é que os carros familiares ainda... Temos estado a falar mais no passado do que tem vindo a acontecer ao longo desta evolução. E futuro? O que é que reserva aos carros familiares? Eu tenho sempre alguma dificuldade de falar sobre o futuro nesta indústria, porque o futuro muda de um dia para o outro. Nomeadamente numa indústria que tem alguns anacronismos e algumas incoerências. Há pouco falávamos sobre os SUVs. Vamos ver esta. A indústria automóvel andou décadas a investir milhões e bilhões e tudo isso na chamada caça ao peso.
Ou seja, todos nós falávamos, agora aquele parafuso já não é em ferro, agora é em uma liga que custa milhões. E hoje o que é que nós temos? Nós temos baterias que pesam 600 kg, 700 kg, 800 kg a bordo de um automóvel. Um automóvel que é para andar na cidade. Da mesma forma que um SUV, que é um veículo de evasão, num mundo onde cada vez mais a população se concentra nas grandes urbes, isto são tudo anacronismos, são tudo coisas que não fazem sentido do ponto de vista, digamos, da realidade. São tudo modas que surgem, e eu tenho dificuldade em olhar para o futuro, porque as modas dominam sempre as tendências, dominam sempre esse futuro. Outro exemplo, nós andámos a lutar para automóveis mais leves e hoje temos... Como é que é possível nós andarmos todos os dias nas cidades com automóveis que pesam 2.500 kg? Onde é que está a eficiência disso? Não existe. E o espaço também. E o espaço também. E o espaço tem outro problema. Aliás, os automóveis vão tender a crescer porque têm que alojar baterias. Têm que alojar as baterias. Essa é outra das razões. É porque os SUVs estão muito casados com a eletrificação. É porque conseguem alojar mais facilmente as baterias e conseguem depois oferecer espaço para as pessoas. Porque mesmo que continuem a ter os motores e os órgãos mecânicos principais, a verdade é que o motor elétrico é sempre, literalmente sempre, muito mais pequeno, ocupa sempre muito menos espaço do que um motor de combustão. E, portanto, eu acredito que, eu pessoalmente olho para o futuro e acho que o automóvel, se falássemos de alguma coisa que possa vir a fazer sentido, é que o automóvel elétrico tenderá a ser cada vez mais pequeno, com baterias mais pequenas e, portanto, mais leves para uma mobilidade urbana, porque as viagens Lisboa-Madrid, só mesmo a Portugal é que as faz. Não é, Lisboa-Madrid, só Portugal é que as faz, mas pronto. Mas não é isso. Nós vamos para o centro da Europa, vamos para os grandes mercados e as pessoas deslocam-se cada vez mais em transporte público. Ou fazem as viagens de avião, ou fazem as viagens de comboio. Mesmo olhando para a Península Ibérica, o que se passa é que os espanhóis, quando vão de Madrid para Barcelona, já vão de comboio, não vão de avião. E muito menos de automóvel. E nós, tendencialmente, será assim. Isto para dizer o quê? Para dizer que a mobilidade elétrica, como está, do meu ponto de vista, como está a ser concebida, não faz qualquer sentido. A mobilidade elétrica faz sentido para a mobilidade intraurbana ou suburbana nas distâncias de 40 a 30 km por aí. Porque isto vai permitir ter baterias mais pequenas e automóveis mais pequenos para se movimentarem na cidade. É a visão que eu tenho. Eu acho que a separação dos mercados vai ser forçosa, porque não faz sentido andar com estes veículos enormes, pesados, com baterias enormes, para fazer deslocações na cidade. Portanto, há que ir cada vez mais em veículos pequenos para pequenas deslocações e depois ter realmente os veículos maiores para fazer deslocações maiores. Mas, à medida que a evolução vai andando, cada vez mais os transportes públicos e os comboios vão resolver este problema das deslocações grandes e os aviões. E depois, em cada local, as pessoas alugam um carro para andar ali às voltas naquela zona. Portanto, o mercado vai claramente evoluir nesse sentido. Até porque, desculpa interromper, até porque as baterias continuam a ser o componente mais caro do automóvel. Vai continuar a ser. Nós tínhamos em 2010 o custo de armazenamento de kilowatt, que era $1.100, hoje está em 100, ok? O custo de armazenamento caiu de $1.100 para 100, é brutal, mas ainda assim estávamos a falar na altura de baterias de 20 kW e hoje estamos a falar de baterias de 100 kW. Portanto, essa é a evolução. O rácio acaba por estar igual e, portanto, vamos continuar a ter, se nós quisermos continuar a ter automóveis com grandes autonomias, se nós continuarmos a ter automóveis, temos de continuar a ter baterias grandes, porque o desenvolvimento das baterias não vai ser exponencial, ou seja, vai começar a atenuar. Em vez de, se calhar, uma bateria de 100 kW, em vez de pesar 800 kg, virá pesar 700. Vamos admitir que sim. As baterias de estado sólido aumentam as baterias de estado sólido, que se fala que afinal já só vão aparecer em 2030, vão aumentar a capacidade de armazenamento, vão reduzir o custo e aumentar a velocidade de carregamento. Sim. E esse é o ponto essencial. Esse é o ponto essencial, a velocidade de carregamento e a disponibilidade de pontos de serviço. Há um estudo da Comissão Europeia que muito recente que diz que a Europa precisa até 2030 de à volta de 3 milhões
7.5 pontos de carregamento. Neste momento tem 900 mil. E desses 900 mil, apenas um em cada 6 é que são pontos de carregamento rápidos. E o que é que agora para considerar rápidos? 22 kW. Ora, para baterias de 100 kW, 22 kW já não é rápido. Já são 5 horas à espera. Portanto, há aqui muita coisa que tem que evoluir, seguramente. Por isso eu acho que, de tudo aquilo que disse, acho que, de facto, nós vamos caminhar no sentido de automóveis cada vez... E porquê que não foram feitos até agora automóveis mais pequenos e elétricos? Porquê que não foram feitos? Porque são caros. O automóvel é caro e as pessoas não estão disponíveis para pagar muito dinheiro para um automóvel pequeno. As marcas sabem disso melhor que ninguém. As baterias são pequenas. Mas é um paradigma que tem tendência a inverter-se. Terá que inverter. Mas é com a evolução da tecnologia das baterias. Isso é indiscutível. É isso que vai determinar praticamente como é que o mercado vai evoluir. Estamos quase a terminar. Ainda assim gostava de ter uma perspectiva de cada um de vós sobre, e uma vez que estamos agora também a falar em perspectiva daquilo que é o futuro, o que é que pode ser a automação nos veículos automóveis e nos familiares em particular? Bom, a automação vai ser uma realidade, não é tão rápido como as pessoas possam pensar. Hoje em dia os carros já têm muitos equipamentos usados que permitem realmente muita autonomia já no tipo de condução. Isso é realmente muito vantajoso em relação à própria segurança dos veículos. Autonomia no sentido de realmente o carro andar sozinho e ninguém lhe tocar. Isso é uma situação que vai demorar mais algum tempo, não é? Porque para mim realmente a autonomia, eu já outra vez estava a brincar com isso, mas para mim é dizer ao automóvel, leva lá o miúdo à escola e depois vem-me cá buscar. Não é? Portanto, quando isso for assim, eu acho que a autonomia ganhou um espaço. Até lá, é um carro com mais efeitos e mais tecnologia que permite alguma autonomia na sua condução. Júlio? Digamos, a condução autónoma, é que estamos a falar, ela já existe, não é? Claro. Está programada em 5 níveis. Hoje em dia muitos dos nossos automóveis já têm nível 2, o que já é uma evolução muito significativa, mas a tecnologia já existe e é como tudo, tudo depende das pessoas, depende muito daquilo que as pessoas estão a pagar, estão dispostas a pagar por. Mas hoje em dia dá-me ideia que, falando nesta questão, há confiança para pensarmos que isso realmente possa vir a acontecer? Há duas questões. Eu diria que, bem, em primeiro lugar, vamos olhar para exemplos concretos. São Francisco tem táxis autónomos há 3 anos, há 4 anos que há uma rede de táxis autónomos a funcionar em São Francisco. É só um exemplo. E, portanto, se funciona lá, provavelmente pode funcionar em todo o lado, não é? Mas a tecnologia existe. Agora, há vários problemas, há várias questões que têm que ser resolvidas. A primeira é a comunicação carro do carro e carro da sociedade. Carro para carro e carro para a sociedade. Portanto, tem que haver tem que haver uma nuvem. É fundamental que haja uma nuvem onde tudo está conectado, desde o indivíduo à estrutura e ao automóvel. Esse é o primeiro desafio. E só é possível com uma rede de transmissão de dados com uma capacidade superior àquela que existe hoje. Pensava-se que o 5G iria dar um passo muito significativo e de facto deu, mas não é o passo necessário. Esse é o primeiro aspecto. Depois, de facto, os investimentos, e voltando um bocadinho atrás, os investimentos que a indústria em geral tem feito, como em bom português, tal como em nossas casas, o dinheiro não chega para tudo. E, portanto, alguma coisa teve que ficar para trás. E há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, quando nós íamos ao CES, portanto, à Feira da Tecnologia de Las Vegas, por exemplo, e víamos experiências já muito avançadas, foram mostradas experiências há 4 anos ou há 5 anos muito avançadas de condução autónoma. Pensava-se que hoje já estaríamos, enfim, nós agora descíamos as escadas e eu dizia para o meu telemóvel, não sei quem, vem aqui buscar, ou então vai andando e descobre um lugar para... Isso já seria possível. Isso de facto já é possível, já há experiências. A Valeo, por exemplo, eu participei há uns anos numa experiência da Valeo, exatamente aquilo que eu estou a dizer, que é chegar à porta de um restaurante e o carro e dizia, olha, agora encontrei um lugar. A tecnologia existe, só que é de tal maneira cara,
on top daquilo que as marcas já investiram noutras tecnologias que lhes foram impostas como prioritárias, que não dá para tudo. Mas eu acho que há um problema que é importante e que se deve de algum modo separar. Uma coisa é utilizar essas autonomias para pequenas coisas, arrumar o carro na garagem, dentro de um circuito. É facílimo pôr um carro em condução autónoma dentro do circuito, até claro, comparar a condução que foi feita por um piloto bom. Isto não tem problema nenhum. Portanto, circuitos fechados, zonas de alguma forma limitadas, não, é relativamente fácil tecnicamente fazê-los andar nessas condições de condução autónoma. Onde o problema se complica é quando ele entra dentro do trânsito, que era aquilo que eu estava a dizer. Para mim o que eu acho que é importante e que o Júlio estava a referir é que a utilização dos carros em termos de cidade, em termos de andarem no meio do trânsito, no meio de outros carros e não em zonas específicas em que só andam esses carros ou que andam poucos carros misturados com esses, é que o problema se complica muito. Portanto, o problema tem muito a ver, e o 5G pensava-se que era realmente uma ajuda que iria dar nisso, mas é muito difícil porque as autoestradas têm que estar preparadas, claro, as estradas dentro da cidade também, os percursos que os carros autónomos vão fazer também têm que estar preparados. Portanto, é muito difícil de ver como é que a evolução disto vai ser feita rapidamente. E como o Júlio diz, é preciso dinheiro também. E depois, dinheiro isto não vai evoluir. E depois há um outro problema que também tem emperrado a situação, ou que também, enfim, criou ali alguns entraves, que são os problemas legais. As companhias de seguros, por exemplo, têm colocado grandes barreiras e têm colocado grandes questões, por exemplo, à responsabilidade de um sinistro. Quem é que é o responsável pelo sinistro? Se é o fabricante? É o proprietário do carro? É o fabricante do componente? Há grandes problemas legais e grandes discussões à volta deste assunto que têm que ser resolvidos. Não é? A própria legislação que esses carros vão ter sujeitos em termos de segurança rodoviária, de trânsito, como é que eles realmente interagem, e depois realmente cria-se o problema do acidente, quando a companhia de seguros está metida. Mas quando a companhia de seguros não está metida, o problema ainda se complica mais. Portanto, essa parte é uma parte que precisa de algum tempo. Muito bem, vamos ficar por aqui. Temos que ficar por aqui, já passámos o tempo mais ou menos pré-definido para este podcast. Agradeço aos dois, ao Mário Martins da Silva, do ACP, ao Júlio Santos, da revista Turbo. Foi um gosto tê-los aqui e, digamos, ouvi-los falar com conhecimento de causa, com toda a vossa experiência. No próximo podcast havemos de continuar a falar de familiares, mas também abordando outros temas. Até à próxima. Continuem-nos a acompanhar nas redes sociais do ACP.